Oi meninas, tudo bem? Só tô esperando o Dr. Thiago Cavalcante entrar. Hoje a gente vai ter uma live com ele. Ele é um cirurgião plástico super conceituado. Foi ele quem trouxe a técnica de recuperação rápida aqui pro Brasil. Então ninguém melhor que ele para falar sobre prótese de mama. Vai ser hoje o manual da prótese de mama. Vocês podem estar enviando as perguntas pela caixinha de perguntas ou pelos comentários aqui na página. Nos comentários na live. Vou mandar... aqui, o Dr. Thiago já mandou. Oi, Dr. Thiago. Olá, Mari. Bom, meninas? Tudo bem? Oi. Doutor, aqui pela terceira vez fazendo uma live na página. Nossa live foi sobre o coronavírus, né? E tivemos mais ou menos um resumo. E hoje voltamos a falar sobre um assunto que o doutor é fera mesmo, prótese de mama. E aí, Mari, você tá onde hoje? Eu tô em União da Vitória ainda, não fui mais pra Curitiba. Legal, na família aí, né? Uhum. Eu tô com uma aluna aí na região, é a Maria Elise. Maria, doutora. Sei. Muito O bem. doutor Ricardo. Uhum. Isso, Que bom que ela tá trazendo isso. Só tá travando um pouco a live, tá? a minha imagem ou o som também? Bom, só o som mesmo. O som sempre trava, eu não consegui arrumar isso ainda. Infelizmente. Vamos começar? Vamos, então. A primeira pergunta aqui é: como escolher a prótese de silicone? Então, Mari, existem 4 maneiras. O ideal era a gente até gravar essa live ali para colocar no YouTube. Tá? Vai ajudar muita menina aí, eu acho. Eu vou no YouTube. Tá? Então, existem 4 maneiras para escolher a prótese, né? A primeira é a experiência de cirurgião. Aquele cirurgião que olha e diz... Deixa eu olhar aqui, aí ele olha assim e diz, não, é 300, né? O cirurgião, ele tem uma... Alguns cirurgiões têm um senso estético muito apurado e ele pode escolher ali. Esse senso é o que tem... O senso estético, ele é o que tem menos cientificamente comprovado, né? Ele depende muito do... Às vezes o cirurgião está num mau dia ali e ele escolhe errado. Então, não é muito adequado. O segundo tipo é os sizers, né? Os sizers é pegar o silicone, colocar dentro do sutiã e a menina olha como é que ficou, né? Isso aqui foi usado durante muito tempo, talvez é o modo mais usado pelos cirurgiões, mas existem artigos científicos que mostram que não é muito adequado, porque termina que ele não avalia muito bem a distância anterior-posterior, nem o que tem por baixo, ou seja, a glândula, o músculo. Então não é muito adequado e, tipo, termina levando uma pessoa a achar que pode colocar muito grande, o que precisa de muito grande para dar um resultado bom, né? A terceira maneira é os simuladores, né? Então está muito em voga hoje. A gente tem aqui nosso... As meninas que não conhecem, esse aqui é o Vectra, né? Ali está a foto de uma paciente. Ali. Então o Vectra a gente consegue mostrar para a paciente como vai ficar o antes e depois, mesmo antes da cirurgia acontecer, né? Então tem vários simuladores no mercado, tem o Arbrea, tem o Chrysalix. Eu namorei muito o Vectra é muito mais caro, ele custa R$210 mil, certo? É bem caro. Tem poucos no Brasil, mas como eu sou um cirurgião de silicone, né, de prótese de mama, então eu disse, não, eu tenho que comprar isso aí, eu tenho que estar fazendo a melhor, sempre com as melhores máquinas, então eu decidi investir nessa máquina ali que agiliza muito a consulta, os pacientes olham e dizem, é isso que eu quero. E por último, que é o ideal, né, é a avaliação biodimensional. Então eu meço a minha paciente, o músculo dela, né, depois eu coloco ela de ladinho, eu vejo quanto estica para frente a maminha dela, né. Então a menina que não teve filho vai esticar pouco, então não cabe tanto silicone. A que já teve filho vai esticar muito, porque está murcho, então cabe um silicone maior. Então a gente coloca nessa tabelinha aqui que eu vou mostrar assim o nome da paciente. Então a gente coloca aqui os dados, né, as medidas, e aí vai chegar num tamanho que é o tamanho ideal para aquela paciente em questão, né? Esse método chama avaliação bidimensional ou método high five, porque são 5 medidas.
Aí eu acho ali, por exemplo, a paciente que eu estava vendo agora, deu 315 o máximo. E aí eu vou mostrar para ela esse tamanho. Se ela concordar, a gente vai. Lá na hora da cirurgia, não vou ficar usando o quinto modo, que é usar o molde na cirurgia para ver o que é que ficou mais bonito. Só que imagina, se eu fico colocando e tirando, vai contaminar tudo, vai rasgar e a paciente não vai ter uma recuperação tão boa. Além de contaminar e dar mais risco de seroma, ou hematoma, ou infecção, ou contratura capsular, ou rejeição. Então a gente não quer ter complicação, né, Mari? A gente vê Uhum. meninas com complicação, a gente não quer complicação. Então a gente já vai para a cirurgia com um plano, eu vou fazer 305, chega lá, paciente, eu vou fazer a loja para 305, então vou colocar a régua dentro, vou medir. Deu 305, coloquei a prótese com um funilzinho, fim de papo. Eu vou fechar, então, a cirurgia rápida, né, efetiva e com um método prospectivo. Então, esses são os 5 métodos de achar o tamanho. O mais eficaz seria o quê, então? Avaliação bidimensional, que é medir a paciente, e colocar ela para ver no Vectra se ela aprova aquele tamanho. Uhum. Obrigada, doutor. Por que a tendência agora são próteses pequenas? Quais são as suas vantagens? Não, Mari, não é questão de tendência, né? A tendência é uma coisa que começa hoje, acaba amanhã. Na verdade, sim, o músculo, o resultado da paciente, ele depende muito da capacidade do músculo agarrar a prótese, né? O músculo tem que agarrar essa prótese. Então, se eu coloco muito grande, a lateral, o músculo não vai agarrar a prótese, né? Vamos dizer que eu coloco 400 na menina que cabe 300, nessa paciente aqui fictícia. Então, o músculo não vai agarrar a prótese, vai ficar assim, no dual plane, que a lateral está nua. Então, a tendência dessa prótese, com o tempo, é ela vir para o lado. Então, eu prefiro, nessa paciente que deu isso, colocar até menor, porque meu músculo joga a prótese para o meio. Então, ela fica com a mama juntinha, sem sutiã, mesmo com 250, só que com 400 não fica. Então, as mulheres estão, com a internet, com as informações, elas estão descobrindo, né, que esse implante de 400, ele não vai ficar ali onde ela quer. Então, ela diz, tá pequeno porque caiu. É melhor um 200 aqui do que o 400 aqui. Então, elas estão descobrindo isso. E outra coisa é com os implantes menos texturizados, né, Mari? A gente vê ali que tem muita menina reclamando, dizendo o implante da Motiva não presta. Tal. Não é o implante da Motiva, é que o implante tem menos textura. E o cirurgião tem que usar mais suporte muscular e anatômico, sutiã interno, tudo, para o implante ficar no lugar. Então, os implantes com macrotextura que a gente usava eram ótimos, porque a gente colocava ali, então, vou pegar um implante de macrotextura aqui, ele agarrava ali, então ele ajudava o músculo a agarrar a prótese. Hoje não. Hoje é microtextura e liso, então o implante não ajuda. A ajuda tem que ser do músculo. E o que é que eu observo? O implante de poliuretano, né, que ele tem muita textura, ele chupa um pouco a mama e termina afastando. Então ele fica. A maioria das mulheres que tem poliuretano tem 3, 4 dedos aqui entre uma mama e outra de separação. Então, quando a gente coloca o implante, até o Motiva, que ele, com o músculo ajudando, fica um dedinho. O Motiva ele ajuda muito porque ele tem pouca textura. Eu gosto muito do Mentor também, em Polytech, tem várias próteses de médico, microtexturizado, eles permitem juntar mais, né? Então é uma questão de textura. Então a microtextura ou liso, com a ajuda do músculo, ele ajuda muito o cirurgião. Tá? Uhum. Obrigada, doutor. O que é a mamoplastia híbrida? É preciso de muita gordura para fazer o contorno dos seios? Então, de novo aqui, vamos lá. Eu coloquei a prótese. Então, o resultado, isso aí serve para cirurgião também. Tá? O resultado da paciente vai ser a mama que você já tem, vamos dizer que você não tem nada. A capacidade do músculo agarrar essa prótese, o formato e o tamanho, né? O sutiã interno, que ele vai manter o resultado. Então, eu fiz a cirurgia está bonita. O sutiã interno, ele não vai melhorar, ele vai manter. Ele vai evitar que essa mama caia. Então, o sutiã interno vai manter o resultado. E aí eu coloquei as duas próteses. Está afastado ainda? Eu vou colocar gordura aqui como um acabamento. Então, a gordura ela é um acabamento da cirurgia. Ele não substitui a prótese, tá? E não serve para aumentar. Ele é um acabamento mesmo, é para deixar a mama mais juntinha. Obrigada, doutor. O que é Fast Track Recovery?
Então, essa técnica não chama Fast Track Recovery, ela chama 24-Hour Recovery, né? Ou seja, recuperação em 24 horas. E como que funciona ela? Então, essa técnica foi desenvolvida em 2002, ela tem já 20 anos, né? Eu nem tenho certeza quem foi o primeiro que trouxe para o Brasil, Maria, eu fui o primeiro que postei, vamos dizer assim, né? O primeiro que trouxe para o Brasil eu não sei. Então, essa técnica, ela começou nos Estados Unidos, um professor lá, o cara que desenvolveu esse método bidimensional foi ele que desenvolveu, o dual plane foi ele que desenvolveu. Então, ele desenvolveu várias coisas. Ele desenvolveu a prótese, algumas próteses, muitos livros, muitos artigos científicos, mas os médicos torcem o nariz para a recuperação em 24 horas, certo? A recuperação em 24 horas é um processo, ela depende de um processo que começa com uma consulta que dura 1 hora e meia, então a consulta é longa, é mais longa, né? A paciente tem que entender tudo que vai acontecer da recuperação, certo? Eu estou ocupado. Pode pegar. Então, ela tem que entender todo o processo para ela se beneficiar da recuperação. O tamanho da prótese tem que respeitar aquela tabela, que é o método High Five. Então, ela não pode colocar além daquilo ali, certo? Se ela colocar além daquilo ali, tem chance de deslocar a prótese, certo? A anestesia, ela tem que ser uma anestesia sem ressaca, que é uma anestesia que custa mais caro. Tipo, a anestesia sem ressaca, ela custa, às vezes, até o dobro do preço do hospital normal, certo? Nossa. A cirurgia não pode ter sangramento, então tem muito médico que faz a cirurgia com o dedo, né? Faz tipo um buraquinho lá com o dedo. Então a gente tem que fazer o contrário disso, a gente tem que ir olhando o que está fazendo com essa pinça, né? Então essa pinça aqui é o Tebet Monopolar Forceps. Então a gente vai fazendo, queimando cada vasinho antes que o sangramento aconteça. Então a cirurgia eu acabei ali, não tem sangue. Quando eu lavo com antibiótico, o líquido sai clarinho, né? Eu lavo com antibiótico e soro, o que volta sai bem clarinho, não sai vermelho, entende? Então é uma cirurgia mais limpa, né? A gente fecha com sutiã interno. Os fios de sutiã interno, eles também são mais caros, né? Cada fiozinho é R$ 175. Ele não está incluso no pacote do hospital. Então a gente tem que usar o funil, né? É mais 300 R$ 400. E o pós-operatório tem que ter todo um apoio da equipe. Então a cirurgia não acaba ali. Eu tenho que ter uma pessoa para cuidar da paciente. Eu tenho que ligar à noite para ela. Então você saiu de casa, eu vou tem que ter todo um processo, né? E esse processo tira o cara da zona de conforto. Então não é assim, eu vou fazer. Então tem médico que chama braços free. Não é braços free, tem todo um processo. Se você não faz esse processo, vira só braços free, né? A técnica, para ter o processo inteiro, ela chama 24-Hour Recovery, né? E aí é isso que eu estou ensinando no meu curso. A gente já está com 51 alunos, né, nesse ano. E aí os seus alunos também satisfeitos, bem felizes com o curso. E estão fazendo nas suas cidades. E o que seria aqueles 14 pontos que o doutor fala? Então, a grande vantagem da recuperação em 24 horas, Mari, a grande vantagem da recuperação em 24 horas, o maior benefício da recuperação em 24 horas são os 14 pontos. Os 14 pontos são estratégias que o cirurgião faz durante a cirurgia para evitar a contaminação, né? Vamos ver. A mama da mulher, ela é feita para amamentar. Então, ela tem bactérias, né? Nos ductos, existem os ductos lactíferos. Eles são feitos para produzir leite. Então, mesmo a mulher sem estar amamentando, essa glândula ali tem bactéria dentro, é como a glândula axilar, né? É como a glândula axilar, tem bactéria dentro, né? Então, existem várias estratégias que a gente faz durante a cirurgia para evitar que a prótese que vem estéril de fábrica se contamine na entrada no corpo da mulher, porque a mama da mulher não é estéril, ela tem bactéria, né? A sala tem bactéria, a pele tem bactéria. Então, os 14 pontos são 14 passos que o cirurgião tem que fazer na cirurgia para evitar que essa prótese que vem estéril de fábrica, ela vem sem nenhuma bactéria, ela se contamine. E a gente sabe que uma bactéria que bate aqui, depois que ela se adere, é virtualmente impossível removê-la. Então, vamos dizer, eu contaminei tudo lá, uma vez que contaminou já era. Deu para entender?
12 pontos são estratégias que a gente faz, depois a gente pode tratar de cada um dos pontos, que vão reduzir a contaminação do implante. Se a gente reduz a contaminação do implante, a gente não tem seroma, a gente não tem a infecção, não tem rejeição, não tem contratura capsular e não tem a LCL e provavelmente também não tem esses problemas de cápsula, dor ou o que as pacientes estão chamando de doença de silicone, né? Uhum. E o que o doutor acha da asepsia da região? Existem alguns sabonetes que é bom usar antes da cirurgia e depois. O doutor. Então, pode ser recomendado passar antes, mas o que eu faço mesmo é uma limpeza, eu que limpo a paciente, tá? Por mais que a nossa enfermeira seja muito habilitada, eu sou meio toque. Então, eu prefiro, eu lavo com o clorexidine antes da cirurgia e lavo com clorexidine alcoólico também antes da cirurgia. Então, eu que faço essa limpeza. Entendeu? Você fazer no quarto, termina que você vai contaminar para o centro cirúrgico, né? Então, eu prefiro fazer. Uhum. E em relação ao banho, a paciente pode tomar banho quanto tempo depois da cirurgia? A minha paciente, ela toma banho no hospital ainda 1 hora depois da cirurgia. Que é o Interessante. curativo que ele oclui a cicatriz, né? Existe um curativo que chama hidrocolode, né? Um curativozinho que a gente coloca ali. E esse curativo, a paciente pode tomar banho e depois seca com secador, tá? E ela pode molhar isso aí, molhar durante 21 dias, tomar banho todo dia, certo? Ela só seca com secador depois e pode a vida normal. Obrigada, doutor. Como ter uma sífilis perfeita? O que depende do médico e o que depende da paciente? Então, o que depende do médico, assim, ó, imagina aí, eu abri uma cicatriz de 4 centímetros, né? Eu vou colocar um implante de 300, né? Então, o implante, ele vai machucar ali na passagem porque ele é grande, né? Teria que abrir 7 centímetros, né? Então, ele vai machucar, essa pele vai ficar com queimadura da introdução. Concorda? Então, o que depende não do médico, mas dos dois, do médico e da paciente, usar o funil para a prótese passar sem estar machucando essa borda da pele, né? E também não ficar colocando e tirando prótese. Imagina se eu coloco, tiro, provo 5 tamanhos. Vai machucar toda a borda da cicatriz ali e essa cicatriz não vai ser tão boa, infelizmente, né? Outro fator, então a gente falou um fator, que é não machucar a borda da cicatriz. Outro fator seria utilizar fios que têm uma tensão maior, como os fios farpados, né, que a gente usa hoje. Então, esses fios eles têm uma tensão maior na cicatriz e termina que oferece um resultado estético melhor também. Porque com o tempo a tendência é ela alargar. Então, se ela tem uma força têncil, se ele absorve com mais longo prazo, a cicatriz vai ficar melhor. O fio farpado que a gente usa, ele tem acho que 120 dias de absorção. Um fio de PDS, PDO, polidioxonona, né? Então ele demora mais para sofrer essa absorção do que um monocrio que eu usava 5 anos atrás, que são 21 dias, entende? Então é uma diferença bem gritante, né? Para a perda da força têncil. E por fim da paciente, né? Tem paciente que a gente faz assim, ó. A paciente acaba, por exemplo, eu fiz uma mamoplastia. A areola, eu mostro isso para os pacientes aqui. Eu fiz perfeito, tá? Lindo. 2 meses a cicatriz está linda. Mas a paciente tem má cicatrização, aí começa a alargar, ficar vermelho. E aí fica uma cicatriz que quando clareia, né, fica mais larga. Então, tem o fator da paciente também. A paciente com a pele branca e pele fina, ela vai cicatrizar bem melhor. Paciente com pele grossa ou pele escura ela geralmente é mais grossa, né? Mas é mais com relação à espessura da derme. Então, quanto mais espessa a derme, maior tendência a ter uma cicatrização hipertrófica, né? A cicatrização hipertrófica é uma pessoa que tentou cicatrizar demais. Ela é uma cicatrização exacerbada, né? Uhum. E sim, deu. A pele mais grossa geralmente que tem poros mais dilatados, pele mais oleosa? Ela tem mais poros, ela vai produzir mais sebo, ela tem mais folículos pilosos, né? Tem mais cabelo. Então são esses anexos cutâneos que fazem a cicatrização. Então a cicatrização termina sendo mais intensa, né? Então o ideal seria a paciente tratar essa Não, antes. tem como, não tem como.
A gente faz quando eu vejo, por exemplo, uma paciente que tem um risco de cicatrização hipertrófica, né? A gente faz botox porque diminui a ação dos miofibroblastos ali naquela cicatriz, entendeu? Pode fazer laser também, que o laser vai diminuir a intensidade da cicatriz, mas tudo isso ali com menos de um mês de cirurgia, tá? O botox bem precoce e o laser com 15, 20 dias. Então é isso que a gente faz. Esses pacientes, gel de cicatriz, isso aí não tem nada, pode usar, mas eu não gosto, eu não uso na minha paciente. Uhum. Seria a fita de silicone que o doutor diz? A fita de silicone ou o gelzinho, aquele Stimatic, Cicaderme, Kelocote, tem vários, né, no mercado, tem mais de 20. Então, eu não gosto daquilo ali. E o que acontece se a paciente, numa cirurgia anterior, ela teve rejeição ao fio? A rejeição ao fio, normalmente é um fio que extruiu, né? O fio foi para fora, né? Então, o ideal é usar um fio mais profundo, né? Usar uma sutura. A gente aqui na clínica, Mari, assim, eu coloquei esse fio farpado para prótese, né? Desde que eu voltei da Suécia. Eu já tinha contato com eles em 2013. A gente já usava para mastopexia, para abdominoplastia, cicatrizes maiores, porque é mais rápido suturar. E no silicone, como ele tem um custo, né? Eu não achava que era tão necessário. Então eu fui para a Suécia. Eu tive um hospital lá que chama Academic Clinic. É a maior clínica do norte da Europa. Eu fui lá em setembro de 2017. Desde setembro de 2017, está fazendo 3 anos agora, né? A gente usa em 100% das pacientes. Então a gente começou a padronizar, porque o que eu vi lá? Eles fazem o sutiã interno, né, com esse fio. Então é uma fixação, além de ser mais forte para a cicatriz, ele faz essa fixação para o implante não descer, entendeu? E aí eu disse, epa, tem mais um efeito aqui, além de benefício estético. Então a gente começou a usar, e aí foi show de bola. Tem 3 anos que eu não tenho problema de cicatriz. Nossa, que maravilha isso. Na prótese. Uhum. Nas mastopexias a gente tem, porque tem paciente que cicatriza mal, às vezes abre um pontinho, aí é inevitável, né? A abdominoplastia tem mais tensão, então são cicatrizes, são cirurgias que geralmente dá problema na cicatriz, porque houve uma ressecção de pele, né? Então, cicatriz que houve ressecção de pele, na hora de juntar tem mais tensão e pode abrir um pontinho, é natural isso. Na prótese de silicone não, você abriu, colocou o silicone e fechou, ou seja, a cicatriz não fica tensa, né? Ela é uma cicatriz sem tensão. Então a tendência dela é cicatrizar muito bem. E desde que a gente padronizou o fio farpado, eu não tenho tido problema. Uhum. Obrigada, doutor. O que é o grip plane? Então, grip plane não posso falar, certo? Eu vou explicar o que é, mas tecnicamente eu não posso falar, tá? Porque é uma técnica que eu inventei e eu não publiquei ainda. Eu estou ainda... Para publicar, a gente tem que escrever um papel científico e mandar para uma revista, né? Vou pegar aqui para te mostrar. Então, existem essas revistas científicas. Essa aqui é a principal revista do mundo, né? Então, o médico ele fala, ó, eu fiz isso, eu tive tantas pacientes, as pacientes evoluíram assim, um número, eu acompanhei ela durante 3 anos, entende? Minhas complicações foram essas. É uma técnica boa, por isso, para aquilo. Então, eu inventei essa técnica tem 2 anos, né? O grip plane, eu vou explicar o que é mais ou menos, mas não vou falar o segredo antes que eu publique, senão um médico rouba e publica a minha ideia. Entendeu? Então, eu ainda estou seguindo as pacientes. Então, eu tenho que completar 3 anos de pelo menos 200 pacientes para poder publicar, entendeu? Então, em 2018, eu operei 200 pacientes com grip plane. Em 2021, 2022, talvez eu já publique essa técnica. Então, o que é o grip plane? É uma técnica que a gente quer deixar a prótese apertadinha. Como eu falei que a microtextura e a lisa, elas não agarram nos tecidos, né? Elas têm a tendência a ficar mais soltas. Então, o grip plane é para deixar o máximo apertadinho que a gente pode. Então, é uma técnica que é uma evolução do dual plane. Tá? Ele fica mais apertado do que até a alça de ombro. Entendeu?
Então, a técnica fica bem apertadinho mesmo. Só para explicar o que é. Então, a gente deixa a mama juntinha sem sutiã. Essa é a intenção do grip plane, né? Então, algumas pacientes, além de juntinha sem sutiã aqui, ela tem um probleminha anatômico que a gente vai e faz a gordurinha para deixar fazer o acabamento. Entendi. Parabéns, doutor. Fantástico isso. Ver se aceito, né, no papel lá. Tomara que aceitem. É, o que o doutor indica para a prevenção de estrias? Então, aqui na clínica a gente tem um protocolo assim. Primeira coisa é que a prótese acima do músculo, né, a prótese acima do músculo, ela tem uma evolução que é o seguinte: você coloca a prótese acima do músculo, ela estica a pele, né? Ocorrem alterações histológicas ali, porque ela estica, e aí perde uma relação conteúdo-continente. Ou seja, você colocou uma coisa que aumentou muito, é como pegar uma blusa tua, Mari, e emprestar para o teu irmão de 120 quilos. Ela vai rasgar toda a trama dela, e quando você for vestir, você não vai caber mais na blusa. Vai estragar a tua blusa, não é? Então, a mesma coisa ocorre, isso é uma opinião minha, não tenho nada contra a técnica acima do músculo, já fiz, mas eu parei de fazer que as pacientes não querem mais. Então, ocorre essa rasga a trama do tecido, né? Então, ocorre muito estria acima do músculo porque rasga. Rasgou, ela perde a capacidade de segurar a prótese, então a mama cede um pouco, né? Então, as pacientes não aceitam mais isso, por isso que eu parei de fazer. Então, 99,9 hoje eu faço grip plane, dual plane. Então, para evitar isso, primeira coisa para evitar estria é colocar a prótese atrás do músculo. Porque aí tem um músculo que estica e não só a pele, né? Não colocar implantes grandes, muito grandes, acima do que deu a avaliação da paciente. Então, colocar abaixo do músculo, não colocar um implante muito grande. Isso é o principal, né? Hidratante, ele vai evitar que essa paciente que você fez tudo certo, não tenha. Entendeu? Então, o hidratante, a gente começa uma semana antes, né? Eu já dou o kit de recuperação para a paciente. Se a paciente mora em São Paulo, por exemplo, eu mando o kit para ela, já começa a passar em casa, certo? Para o anticoncepcional aumenta o risco de estria, tá? Então, a paciente da gente, a gente pede para o anticoncepcional 15 dias antes. E é isso, certo? E ela continua o hidratante 3 meses. Também não adianta usar antes e não usar depois. Ela tem que usar durante 3 meses esse hidratante para manter a mama bem, a pele da mama bem hidratada, certo? Mas o ideal é a prevenção, né? Prevenção. Aí depois que deu estria, aí tem que tratar, aí tem que fazer laser. Termina que um laser sai mais caro até do que muita cirurgia plástica, né? Teve uma menina que veio aqui, eu fiz a cirurgia, aí a mãe, no pós-operatório, deu um pouquinho de estria. Tipo, é outra coisa que eu ia falar, menina muito novinha, né? Abaixo dos 25 anos tem mais risco de estria também. E aí deu um pouquinho de estria assim, eu falei, ó, vai na dermato fazer o laser. A sessão de laser custou 6 mil reais. Ela disse, doutor, como o senhor cobra quase o valor do laser, que é um negócio não cirúrgico. Então, a cirurgia dessa, como você faz, e o laser é quase o mesmo preço. Então, o laser é bem caro mesmo. Então, a gente tem que evitar que dê estria, né? Doutor, perguntaram o que é o bottom out, como ele ocorre e como corrigir. Então, o que é o bottom out? Lembra que eu falei que o resultado depende da capacidade do músculo agarrar a prótese? Né? Então, o sulco inframamário, que é a parte de baixo da mama, ele serve como uma prateleira para a prótese ficar aqui. Então, se o músculo agarrou a prótese e eu tenho a minha prateleira, eu tenho a mama juntinha sem sutiã, né? Então, o que é o bottom out? Perdeu a prateleira, ou o músculo não agarrou, a cicatriz fica acima, o músculo sobe, né? Ou a prótese por cima do músculo também, é muito comum. Como ela vai descendo ali, ela desce, o bico fica lá para cima, e a prótese desce da cicatriz e aí rouba a pele da barriga, né? Aí termina que a prótese fica perto do umbigo já. Então, essas mulheres que já operaram várias vezes o silicone, é muito comum a gente ir avaliar, tá o bico lá para cima e a pele roubando, a prótese roubando pele da barriga, aí fica perto do umbigo, né? E fica com aquele torso curto, fica deselegante, vamos dizer assim. Então, fazendo sutiã interno, a gente coloca a prótese aqui, o músculo agarra, faz o sutiã interno, aí fica aquela coisa elegante, aquela barriga longa, entende? E fica uma sombra aqui
na transição da barriga para a mama, com a sombra bem bonita. Teve uma seguidora que mandou um dia uma pergunta que quando ela sentava, ela sentia a prótese dobrar nessa parte. Então também é o bottom out? Não, não, não. Isso? Eu vou mostrar com essa prótese aqui. Então é bem comum, as próteses, elas não são, algumas não são 100% preenchidas. Então elas têm um biquinho aqui, certo? O dual plane, ele é o quê? O dual plane e o grip plane, eles têm essa partezinha aqui embaixo que fica por cima do músculo. Então aqui próximo à cicatriz, é uma área mais frágil, você pode palpar a prótese, certo? E aí você palpa exatamente essa dobrinha aqui, aí parece que tá um buchinho assim da prótese. Então é uma dúvida até comum. As pacientes vêm com Ana e dizem, doutor, eu tô palpando aqui, o que é isso aqui? Ali é a prótese mesmo, tá? Já que o doutor falou sobre as próteses 100% preenchidas, o doutor poderia falar mais um pouquinho sobre? Então, a Motiva e a Mentor Extra, né? Essas duas próteses, elas são, você vê aqui, elas são 100% preenchidas. Então, elas dobram menos, né? Elas dobram menos. Nossa, e quase nem dobra. Prótese antiga, ó, ela dobra muito. Certo? O que não é ruim, né? Às vezes eu quero colocar essa prótese e deixar ela mais dobradinha dentro, porque ela, com o tempo, ela faz isso e essas duas próteses aqui, elas já entram meio que arrombando o que está dentro. Então, tem a indicação precisa. Não é por ser mais preenchida que alguma coisa é melhor, entende? Então, eu gosto também da pouco preenchida para, por exemplo, a paciente tem mama firme. A paciente tem mama firme. Ou é uma bem jovem com aquela mama bem firme. Eu prefiro colocar uma prótese menos preenchida, entende? Já uma mamãe ou uma mastopexia, aí eu uso a 100% preenchida, porque ela vai me dar mais... A anatômica, ela é 100% preenchida. Por quê? Porque ela é uma prótese formato estável. A gente geralmente usa em mama tuberosa. Mama tuberosa é uma mama com formato feio. E eu quero melhorar o formato da mama. Então, eu vou usar uma prótese anatômica, que tem um formato bonito, forma estável. Então, ela não muda o formato com o tempo, né? Ela resiste à cápsula ali. O que acontecer, ela meio que mantém o formato dela. O que o doutor tem usado mais? Perfil alto, super alto ou moderado? Depende muito, sabe, Mari? Assim, eu opero pacientes jovens, pacientes mais maduras, pacientes modelos. Então, depende muito do perfil da pessoa, tá? Por exemplo, eu operei um modelo mês passado que eu coloquei 180 moderado e eu vi as fotos dela que ela fez no ensaio e a mama tá maravilhosa. Por quê? Porque ela é uma paciente jovem, tem pele firme, né? Já chega um paciente que foi mamãe, eu vou usar o super alto, né? Eu vou fazer uma mastopexia, eu vou usar alto ou moderado. Então é uma coisa que depende muito. O tamanho mesmo, o que é que eu uso mais? Eu uso um tamanho entre 250 e 300. Passa, faz menor, depende do gosto, né? E sempre eu gosto do Vectra, por quê? Porque a gente alinha o que a paciente quer com o que eu quero. Eu não gosto que você fique triste com o resultado. Então, eu fico mal quando a paciente vem reclamar, entendeu? Então, eu comprei o Vectra justamente por isso, para a gente alinhar, certo? As expectativas, entender melhor o que você quer e tudo mais. E se eu não consigo, se a paciente olha, não, eu ainda quero maior, eu digo, ó, infelizmente, maior não faço, então procura outro médico que ele talvez te atenda melhor, entende? Obrigada, doutor. O que é a dupla bolha? Então, existe uma confusão muito grande entre os médicos, né? Eles acham que dupla bolha é você colocar prótese, por exemplo, tem paciente que tem mama meio molinha aqui, né? Então, a paciente tem a mama meio molinha, vamos dizer que aqui é a mama molinha da mulher. Eu tenho que colocar uma prótese anatômica para ela preencher a mama molinha e jogar o bico para cima, certo? Então, o bico vai apontar para cima. No dual plane, certo? Se eu coloco uma prótese redonda e ela tem esse biquinho, essa mama flacidazinha, vai ficar a prótese alta e o biquinho vai ficar para baixo. Então, isso aqui, na verdade, chama waterfall, certo? Ou efeito cascata. Então, para evitar o efeito cascata, a gente usa prótese anatômica em pacientes que já têm flacidez, certo?
Então, isso é efeito cascata que alguns médicos chamam de maneira errada de dupla bolha. O que é dupla bolha mesmo, que é o double bubble. Lembra da questão do suco? Então, o suco da mama é aqui. Tem pacientes que têm o bico muito próximo do suco, certo? Tem pacientes que têm o bico muito próximo do suco. E quando a gente pede para fazer o braço assim, é uma maneira. Ué, cadê o Dr. Thiago? Gente, já volto. Acho que o Dr. Thiago caiu aqui. Não, ele tá aqui.